A grande maioria da população, conforme vai crescendo, vai criando crenças, muitas vezes crenças que vêm da familiarização dos pais, das convivências, dos ambientes que enfrentou. E eu vou explicar aqui para vocês como que realmente a crença se inicia. E como você, depois desse vídeo, você vai começar a entender como pode trabalhar para criar boas crenças para o seu futuro filho, para a sua futura filha, para moldar eles a ter uma melhor realidade nesse mundo. Eu sei que o mundo, ele não é fácil, o mundo tem maldade, mas você ajudar o seu filho a ter boas crenças vai ajudá-lo a viver com uma vida com mais significado, com mais perspectivas e com mais positividade. Então, uma das formas que vocês precisam entender que algumas coisas já iniciam quando a mulher ela gera o feto. E quando a mulher já está ali no último trimestre, o bebê ele começa a sentir algumas coisas. Ele começa a sentir algumas coisas no seu ambiente. E se a grávida ela tem alguns momentos de estresse, alguns momentos que gera tristeza, o estresse em si, ele traz um efeito para o corpo nada saudável. E o bebê ele passa a entender e a sentir o mundo ao redor dele. E ele já começa, querendo ou não, a entender que o ambiente ali está sendo movido por um certo desconforto, por um certo estresse. E isso, querendo ou não, vai passando para o bebê. Se a mãe ela passa por um momento de estresse, o bebê ele entende, começa a entender que o ambiente ele é ameaçador. E nisso começa a afetar a genética do feto. Se a mãe vê a vida maravilhosa e feliz, isso também vai afetar no feto. Quando a mãe ela está plenamente feliz, isso afeta diretamente no cérebro da criança. Então, quando o organismo ele passa por um momento de estresse, ele inibe algumas funções do organismo, no entanto, você percebe que quando você está num nível de estresse, o seu corpo começa a sentir um desconforto, você começa a sentir tensão, o seu corpo ele começa a sentir, porque ele inibe algumas funções do seu organismo para poder te preparar para um momento de fuga. Então, ele inibe algumas funções do organismo, mandando menos sangue para alguns órgãos para poder trabalhar no momento de estresse. E isso passa totalmente para o bebê. Então, no último trimestre, o bebê ele começa realmente a sentir o ambiente que está ali. Por isso que é tão importante você. Eu sei que muitas vezes não é fácil, há momentos que realmente passa por estresse, mas você tentar ter esse autocontrole, porque muitas pessoas passam por estresse e deixam se levar por isso, deixa que isso toma conta, que fica pensando, alimentando esse sentimento, e isso faz mal. Ter esse autocontrole da mente é importante para você, mesmo nos momentos de desconforto e de estresse, você tentar ter esse autodomínio para não afetar ali o seu bebê. Então começa aí desde o último trimestre da mãe. Quando o bebê nasce, do 1 aos 2 anos, a criança, ela entra, a mente dela, ela está na frequência baixa. Do primeiro ao segundo ano, a criança, ela está na frequência da mente baixa, como se fosse uma frequência do sono. Então, esse momento é o momento em que ela começa a entender o mundo ao seu redor, compreender as coisas, ainda está naquela frequência bem baixa. Então ela está absorvendo, ela está entendendo tudo que está acontecendo ao seu redor, é a fase da descoberta, é a fase de coisas novas. Então esse é um dos momentos que começa ali a interferir na programação da criança, na crença da criança, aonde a frequência da mente ela está bem baixa e tudo que vem ali ela começa a observar, a aprender, a, a gesticular, a curiosidade. Dos 2 anos aos 7 anos, ela está na vibração
teta. Esse momento de vibração é um momento onde está praticamente sendo induzido as crenças na criança. É a fase da imaginação. É a fase onde a mãe às vezes pede para a criança pegar uma vassoura e ela imagina que é um cavalinho. É a fase em que ela cria as coisas, vê as coisas, em que ela tem a criação, a imaginação, onde a imaginação acontece. E é justamente nessa fase em que as crenças são inseridas na criança. E como que essas crenças são inseridas na criança? Muitas vezes os pais são como treinadores, treinador de algum esporte. Chega na criança e fala: que isso, você não é capaz? Nossa, você é fraco. Eu não falei que não é para você fazer, você é burro, mas muita gente pode pensar: meu, eu nunca falei isso para o meu filho. Mas há essa realidade. Há pessoas que falam isso. Mesmo inconsequentemente, você pode estar falando ou dizendo algumas coisas para a criança que ela não tem essa noção como um adulto, que mesmo que você fale algo, como fale para uma pessoa, aquilo que você é bom, você acata, e aquilo que não é bom, eu jogo fora. Essa fase não, essa fase a criança está absorvendo tudo. Todas as palavras que você fala, tudo que você diz para as crianças, ela está absorvendo tudo no subconsciente dela. E isso está entrando na mente dela e ela está entendendo que ela sim, ela é incapaz, que ela não consegue, que ela não é boa o suficiente, que não é bonito. Por isso que essa fase é um pouco difícil, porque a criança ela absorve tudo. Ela está na fase da imaginação. Então ela não tem essa separação daquilo que é bom, daquilo que é ruim, eu retiro. Não. Então, essa é a fase que começa a absorver a maior parte das crenças de uma criança. Então, já fica uma autoavaliação como você tem agido com teu filho, como você tem falado com teu filho. Eu sei que a gente tem que adverter, chamar atenção, mas a gente tem que ter muito cuidado com aqueles tipos de palavras que a gente tem falado a eles. E se você ainda não tem filho, que esse vídeo possa também ajudar você a entender e a compreender as certas crenças, porque isso pode levar para toda uma vida. Se a pessoa não trabalhar na sua mente, se a pessoa não trabalhar no seu interior, isso ela vai levar para toda a vida. Então, essa fase dos 2 aos 7 anos é a fase teta, é a fase em que a frequência da mente aumentou um pouco, a fase da imaginação, a fase em que a criança absorve tudo, retém as coisas e traz aquilo para si, e fica gravado no seu subconsciente. Então, a fase após os 7 anos já é a fase alfa. A criança ela começa a ter uma noção das coisas, ela começa a ficar consciente de algumas coisas. Então, nessa fase, ela começa a colocar na balança aquilo que eu trago para mim, aquilo que não trago. Ela ainda está na fase de absorção, mas ela começa a ter e a compreender um pouco mais as coisas. Na fase dos 12 anos, a frequência ela já fica no beta. Essa frequência ela aumenta mais ainda e já é a fase em que a criança começa a entender o que é um trabalho, o que é uma escola, o que ela começa a entender e a separar as coisas. Então, a partir dos 12 anos que começa a entender e a dosar as coisas, começa a entrar um pouco mais na fase da adolescência e a compreender. Então, vocês entendem onde que começa as crenças? Vocês entenderam onde muitas vezes começa algumas limitações? Desde o ventre da mãe, no último trimestre, a criança ela começa a sentir. Então, como que você tem vivido com o seu filho, com a sua filha? Esse vídeo ele é muito importante, principalmente para os pais, que as crianças estão aí crescendo, para começar a criar. Se tem algo que você percebeu nesse vídeo que precisa mudar, esse é o momento. Então, as crenças, elas começam a partir desses momentos, as primeiras fases da vida da pessoa. E mesmo nós adultos, podemos sim, mesmo que temos limites, mesmo que muitas vezes ficamos com algumas crenças, porque antigamente nós não tínhamos a informação que temos hoje, antigamente nós não tínhamos
a bagagem que temos hoje de poder termos as informações na internet, de poder termos informações através de livros, o acesso aos livros está mais fácil hoje em dia. Antigamente não se tinha. E quantas pessoas viveram na limitação, nos bloqueios, palavras, tem muitas pessoas magoadas, machucadas por palavras ditas, por pais que falaram muitas vezes, você não é nem meu filho, nem te reconheço como filho. Quantas coisas ficaram marcadas na sua vida? Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que se encontram com várias limitações, várias crenças limitantes. E compreender isso é importante, sim. Mesmo nós que já temos algumas crenças, podemos olhar para dentro de nós e ver e olhar aonde surgiu as crenças, aonde que veio as crenças em nossas vidas. E olharmos para dentro de nós e vermos que eu posso ser totalmente diferente daquilo que eu fui programado para ser. Muitas vezes nós, quando éramos crianças, nós não tínhamos noção, e os pais não tínhamos noção. O ambiente que nós vivíamos, muitas vezes, não tinha realmente a noção, porque não tinha informação. Então, não adianta você culpar seu pai, sua mãe, não adianta você culpar ninguém. Eles deram aquilo que eles tinham, eles ofereceram aquilo que eles receberam da vida. Muitas pessoas, elas passam para você aquilo que elas receberam. Então, não culpe seus pais, não culpe seus parentes, não culpe ninguém, não se vitimize. Hoje é a chance de você poder olhar para dentro de si e ver essas crenças e entender que elas podem não fazer parte mais da sua vida. Essas crenças que são ruins e negativas, elas podem não fazer parte da sua vida. Você pode reprogramar a sua mente, você pode reprogramar quem você é. Basta você querer, basta você buscar informações, basta você acompanhar pessoas que falam sobre isso. Então, eu estou aqui também como um canal para ajudar vocês, assim como tem me ajudado, porque sim, eu também tenho áreas que enxergo com crenças que vêm da minha infância, mas assim como eu estou aprendendo, eu já estou me desprendendo de certas crenças, e eu já mudei muito, muito mesmo. Quem me conhece antes e me vê hoje, eu já mudei muito em várias áreas. É importante. Se você quer viver o novo, se você quer viver, sair dessas crenças que te amarram, que te deixam estagnado, que te deixam travados, sair disso é essencial para que você viva alegria, para que você viva na abundância, para que você viva na satisfação. É necessário você trabalhar isso em você. Tem um vídeo que eu fiz anteriormente que fala um pouco sobre a mente, fala um pouco sobre como nós trabalharmos o consciente, o subconsciente. Se você não viu, assista, que vale a pena. E eu espero que esse vídeo possa ter trazido uma clareza para você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.